Mês de férias é sinônimo de descanso, não é verdade? Mas quem tem criança em casa sabe que nem sempre é assim e nem sempre é possível descuidar. Isso porque é justamente nessa época de diversão que podem acontecer os acidentes. Nessa época do ano podem acontecer afogamentos, traumatismo por mergulho em algas rasas, ferimentos com objetos cortantes e ocorrências de acidentes nas estradas. Para falar sobre o assunto, a gente está recebendo hoje aqui o Diogo Garcia. Ele é médico da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado. Oi, boa tarde. Boa tarde, Marcia. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Nesse momento, vocês estão, inclusive, fazendo uma grande campanha de divulgação sobre tudo isso que eu disse aqui agora, né? Sim, a Sociedade Brasileira, a SBAT, de Trauma, está fazendo uma campanha de prevenção de acidente com crianças, exatamente não só pelo aumento que tem nas férias, mas por ser uma doença, um problema que causa muitos problemas durante todo o ano. Quais são as estatísticas? O que você pode dividir com a gente? Então, os acidentes ou as lesões não intencionais, que é a melhor forma de chamar na verdade, são a principal causa de morte de crianças de 0 até 14 anos. Né? Então, anualmente, a gente tem no Brasil cerca de 4.700 crianças que morrem por algum tipo de lesão dessa. E em torno de 120, 122 mil crianças são hospitalizadas por algum tipo de acidente. Acidente que acontece corriqueiro, dentro de casa, de repente? Sim, tanto dentro de casa quanto acidentes mais graves, como acidentes em estradas. Né? A principal causa de acidentes em todas as idades são as quedas, e essas geralmente são relacionadas a acidentes domésticos mesmo. Tanto quedas dentro de casa, como quedas da laje, queda da varanda, queda de alguma janela, alguma coisa assim. Mas isso já desde criancinha pequena ou não? Tem alguma incidência maior em bebezinhos, por exemplo? Sim, os acidentes mudam de acordo com a idade, né? Então, dependendo da idade, o acidente é uma queda diferente da outra. Então, crianças menores, por exemplo, crianças menores de 1 ano, geralmente as quedas são quedas relacionadas com a troca, por exemplo. O bebê que está no trocador, cai do beliche, cai de cima do trocador, esse tipo de queda. Já nas crianças maiores, tem muita queda de laje, né? Dependendo do perfil socioeconômico, tem muita queda de laje, queda de varanda, queda de janela, geralmente de casas que não estão preparadas para terem crianças. Isso acontece muito também quando a gente muda de ambiente, né? Por exemplo, você está em casa, você tem na sua casa aqui em São Paulo, você tem a rede de proteção, você tem a escada com proteção. Aí você sai daqui de São Paulo, vai para uma casa de praia ou vai para uma casa de um parente que não tem esse tipo de cuidado. E vocês percebem esse tipo de situação? Com certeza. O aumento dos acidentes que ocorrem nas férias está muito relacionado com isso, né? Então, em casa, as pessoas têm grade de proteção na janela, tem a proteção na escada, tem a proteção na piscina, mas aí vai para uma casa que não está preparada para crianças, ou casa de algum familiar que não tem crianças nessa idade, e aí quando não tem essa preparação, geralmente acontecem os acidentes, sejam na piscina, por exemplo, uma piscina que não é preparada para criança, uma piscina que não é cercada e protegida para evitar que as crianças se afoguem, até quedas de janela, queda de escada, de uma casa também que não está preparada. Doutor Diogo, eu vou lhe pedir permissão para interromper aqui nosso bate-papo, Claro. porque eu estou tendo a informação aqui que a Priscila Cast está pronta para entrar ao vivo com a gente, lá do Centro de Gerenciamento de Emergências da capital, sobre essas chuvas fortes que aconteceram no final de semana. E ela tem informações. Oi, Cast, você está me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. A gente acompanhou aqui a coletiva de imprensa com a vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campeão, subprefeitos, a Defesa Civil e o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura. E aqui eles deram um pouquinho um panorama dessa chuva de sábado que atingiu 3 subprefeituras, que foi a de São Miguel Paulista, Itaim Paulista e Guaianazes, todas na Zona Leste. A subprefeitura mais atingida foi a de São Miguel Paulista e é por lá que o trabalho continua com a limpeza da região e também distribuição de kits para os moradores. No total, foram cerca de 4.000 casas atingidas, tanto com o alagamento de vias em frente à casa, quanto da própria casa das pessoas. E isso em todas essas subprefeituras. 7 casas desabaram na Vila Progresso e 2 barracos também no Itaim Paulista, mas as famílias não optaram pelo abrigo da prefeitura. Já foi confirmada a morte de 2 homens também, e em São Miguel Paulista, 20 homens da Cruz Vermelha apoiam os funcionários da prefeitura, ajudando a limpar aí a região. E a prefeitura lembrou que uma das soluções é a construção do polder da Vila Itaim, que está parado aí desde 2013. É uma questão que depende também do governo do estado para ser viabilizado, mas toda a várzea do Tietê precisa ir de solução, porque senão a chuva vai continuar caindo, que é a previsão para essa semana ainda, com risco de alagamento. Márcia. Priscila, a gente já tinha falado nessas 2 mortes confirmadas e tinha um homem que caiu no rio Aricanduva que estava sendo procurado pelos bombeiros. Você tem alguma informação sobre isso?
Então, os bombeiros informaram sobre o desaparecimento de uma pessoa no rio Aricanduva, mas a Defesa Civil e a Prefeitura aqui, durante a coletiva, não confirmam essa informação. Eles já confirmaram, foram as 2 mortes de 2 homens, um homem de 46 anos, que foi no Jardim La Pena, em São Miguel, e outro no Córrego Itaim, Itaí Paulista. Márcia. Muito bem, obrigada. Priscila Kess, por favor, continue aí acompanhando as informações do CGE, da Prefeitura, para que a gente possa atualizar aqui no nosso Repórter São Paulo de amanhã. Obrigada, Priscila. Bom trabalho aí para você. Obrigada. Lamentável, né, doutor? E é uma situação que, infelizmente, se repete, né? E a gente sabe que essa semana vai ter chuva forte. O CGE já disse que esse verão vai ser marcado por esse tipo de situação. Durante o dia, tempo aberto. No final da tarde, chuvas fortíssimas, com vento, com raios e com trovoadas. Enfim, falando em raios, qual é o alerta que a gente pode dar para uma situação de uma pessoa que vive uma situação como a gente viu no Rio, por exemplo, o carro que foi vítima de um fio de alta tensão? Qual é um alerta que a gente poderia dar? Em relação específica ao carro, na verdade, o carro, se você está dentro de um carro e tem um raio ou mesmo um acidente com energia elétrica, a queda de um cabo de alta tensão, a melhor coisa a fazer é você permanecer dentro do carro, porque o carro está isolado do restante com os pneus. Então, se você permanecer dentro do carro, tanto no caso de um raio quanto numa queda de um fio de alta tensão, o próprio carro vai funcionar como uma proteção. Então, quer dizer, aquela família viveu a tragédia que viveu, porque um foi tentar salvar o outro e eles foram criando uma situação onde todos ficaram eletrocutados, né? Infelizmente, provavelmente, não tem como a gente ter certeza disso, mas provavelmente, se eles tivessem permanecido no carro, talvez não tivesse sido uma tragédia tão grande quanto o que aconteceu. O que mais a gente pode alertar para quem está em casa nos acompanhando de medidas imediatas e rápidas que podem ser feitas até mesmo antes da chegada do socorro, que podem minimizar a consequência daquele acidente? Qual seria um outro alerta, por exemplo? O melhor nos casos desses acidentes, como a gente está falando com leigos, é a prevenção, né? Então, em caso de raios, por exemplo, o Brasil é o país que mais tem acidente com raios, né? Então, a gente não pode dar chance para que isso aconteça. Então, no caso de chuva, evitar entrar no mar, evitar entrar em piscinas, evitar lugares muito descampados, porque nesse caso pode acontecer algum acidente. No caso de acontecer um acidente com raio, o mais importante é você chamar o socorro o mais rápido possível, porque muitos problemas relacionados com o raio estão relacionados com parada cardíaca. Então, se a pessoa é treinada em primeiros socorros, fazer os primeiros socorros, mas o mais importante é que chegue um atendimento rápido para fazer o atendimento dessa pessoa. Tudo é alagamento, afogamento, por exemplo, aquela respiração boca a boca imediata, ela pode ajudar a salvar a vida? Sim. Nós temos até na Sociedade Brasileira de Trauma, junto com as ligas de acadêmicos de medicina em todo o país, um projeto que chama Salvando Vidas, que é treinamento de primeiros socorros para pessoas que não são da área da saúde. Exatamente por quê? Porque isso pode melhorar muito a sobrevida. E se o atendimento nesse primeiro momento, e a respiração boca a boca, como a gente chama, os primeiros socorros, né, são realizados por uma pessoa que tem um treinamento mínimo para conseguir manter a vida desse paciente até a chegada de socorro. E a questão de sufocamento, engasgo, principalmente em crianças, o que a gente faz se acontece uma situação dessa? Mesma coisa, né? O mais importante é a gente sempre pensar em prevenção, né? 90% dos acidentes graves a gente consegue prevenir. Então, o importante é crianças pequenas, evitar, crianças em idade pré-escolar, tudo que elas veem, elas vão colocar na boca. Então, evitar o contato, evitar que essas crianças fiquem com brinquedos que têm pecinhas pequenas ou mesmo com qualquer coisa que possa colocar na boca e sufocar. No caso de sufocamento, o que pode ser feito é a tentativa de retirar manualmente o objeto, né? Ou então algumas manobras de primeiros socorros também que necessitam de algum tipo de treinamento. Bom, só a gente está falando sobre esse assunto, acho que já é importante. Quem está em casa fica ligado, fica alerta, porque às vezes a gente está ali, passa a batida, a criançada em férias, correndo de um lado para o outro, a gente nem se dá conta de que tem que ficar ligado. É férias para uns, atenção redobrada para outros, especificamente papais e mamães, vovôs e vovós, né? Doutor, muito obrigada pela participação. Até uma próxima oportunidade. Uma ótima tarde. Muito obrigado. Bom, é assim que a gente vai encerrando o Repórter São Paulo de hoje. Obrigada pela companhia. Uma ótima semana para você. A gente volta amanhã, 12:30, ao vivo, só para você. Então, vou estar aqui, te esperando. Até lá. Tchau.